Essa é uma das questões relacionadas à adolescência, esse momento da vida que Freud chama de travessia, que estão descritas, estudadas na obra da Sonia Albert, no livro Esse Sujeito Adolescente, O Adolescente e o Outro. Sonia Albert, que é uma psicanalista que se ocupou bastante desse tema, desse assunto, que está aí nessa travessia, nisso que Freud chama de travessia. É isso que se atravessa na adolescência. Freud, que vai dizer que a adolescência é um momento em que a tarefa principal do adolescente é a de se separar da autoridade dos seus pais, quer dizer, tirar os pais desse lugar de todo-poderosos, de que tudo sabem, de que vão dizer o que o adolescente tem que fazer de sua vida, começar a construir uma narrativa para si, uma história mais separada da mãe e do pai para si, que esse é um dos efeitos mais necessários da adolescência, mas também um dos mais dolorosos do desenvolvimento. Um dos mais dolorosos, isso segundo o Philippe Lacadet, nesse artigo A Clínica da Língua e do Ato nos Adolescentes, isso tem um dos efeitos mais dolorosos, por quê? Porque, segundo a Sonia Albert, o que se desvela na adolescência é essa falha do ideal do pai. A imagem ideal que cai que a criança tinha de seus pais, mas que foi preciso crer por causa das necessidades da vida. Uma criança, ela não crê que seu pai e sua mãe são todo-poderosos à toa. É uma proteção contra o mal da vida. E essa queda desse ideal começa a acontecer, então, no término da infância, onde a criança pode começar a contabilizar as falhas. Verifica que talvez seu coleguinha tenha um pai melhor que o dele. Assim, ao entrar na puberdade, o sujeito neurótico já perdeu definitivamente, a criança segue seu pai. Existem sujeitos que vão se manter nessa posição de uma crença cega pelo seu pai ao longo da vida, ou que vão negar aquilo que viram, a falha no pai, a falha na mãe, exatamente por ter um dos efeitos mais dolorosos, como diz Freud. Ver a falha no pai e na mãe significa atravessar o desamparo, significa atravessar a angústia. A queda do pai ideal, da mãe ideal, também significa que o sujeito vai precisar assumir um pouco mais a sua vida, se responsabilizar por aquilo que ele quer. Isso é muito duro. Isso vai ter como um dos principais efeitos o afrouxamento do laço com a família. Se antes a criança estava muito ligada à mãe, muito ligada ao pai, tentava responder às demandas da mãe, ser o que a mãe quer, ser o que o pai quer, o adolescente, por sua vez, vai começar a se questionar se ele precisa ser o que o pai e a mãe querem para ele, tendo em vista que o pai e a mãe não são tão bons assim. Não acertaram em tudo na vida. Será que eu vou querer repetir? Meu pai e minha mãe são? Será que eu vou querer ter a mesma profissão que meu pai, a mesma profissão que minha mãe? Será que eu vou querer um casamento parecido? Ou ter relações amorosas tal qual eles tiveram? Será? Então, o adolescente ele começa a fazer essas perguntas. Um dos efeitos disso é que ele vai afrouxar o laço com o pai e com a mãe. Aquele laço que estava apertado, ele vai se soltar. E aí a gente pode se perguntar: qual o lugar da família junto a esse adolescente? Quais os efeitos do afrouxamento desse laço social com a família? E agora? Agora que o laço se afrouxou com a família, para onde esse adolescente vai? E como a família pode manejar esse lugar de afrouxamento com o laço social? Essa é a questão do nosso próximo vídeo, o afrouxamento do laço social com a família, em que nós vamos refletir esses pontos que são fundamentais. E agora? Agora em que o ideal do pai e da mãe caíram e o adolescente precisa construir uma identidade para si. Agora que ele nega a identidade dos pais, mas ainda não construiu uma identidade para si, como trabalha Felipe Lacadet nesse artigo. E agora? É isso que nós vamos ver
no próximo vídeo desta série Travessia, Transformações na Adolescência.